Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo sobre saúde mental para o tempo do fim. O título de hoje é muito intrigante. É A Mentira Mais Mentirosa, ou a essência da mentira, né? Qual é a base e o fundamento da mentira? É, Lembrando sempre que na nossa série, nos estudos anteriores, nós vimos de que nossa saúde mental depende dos nossos pensamentos. E nossos pensamentos se baseiam no o que nós acreditamos. Se acreditamos em verdades ou em mentiras. Se eu acredito que eu não tenho valor, então tenho uma baixa autoestima. Assim, as pessoas vão reconhecer isso, vão me tratar mal. Então, em quem eu acredito, né? Em quê? Numa verdade, numa mentira. Por isso, no tema de hoje, nós vamos estudar essa questão da essência da mentira e quais são os desdobramentos, e no final, obviamente, apresentaremos a solução que Deus tem para cada um de nós, tá bom? Na semana que vem, estudaremos a verdade mais verdadeira, para a gente entender por oposição qual é a diferença entre ambos, tá bom? Nós vamos iniciar nosso estudo bíblico, né? Nossa classe bíblica, com uma oração, irmã Viviane vai orar por nós. Oremos. Santo eterno Deus, graças te dou por tudo, Senhor. Muito bom estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Que o Espírito Santo abra nossos corações e nossa mente e que o Johan possa, tão bem como sempre ele tem feito, explicar para nós tudo o que precisamos saber. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Eu sei que nada mereço, Senhor, mas tudo em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos para a nossa introdução. Nós sabemos de que nós fomos criados por Deus, né? E que Ele nos fez com um propósito de sermos felizes, termos harmonia, ok? E quando nós olhamos para a criação, nós vamos para o primeiro texto bíblico, nós vemos de que em lugar de ter usado a palavra apareça, seja feito, né? Como usou para os animais, para as plantas, para a água, para os astros, Jesus, né, que era executor da criação, né, através do poder do Pai, eles disseram, né, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, quando Deus criou o homem, Deus não falou, Deus formou, Deus tocou, colocou suas mãos, ele foi tocado, né, não só antes e depois da sua existência. E então ele recebeu um hálito de vida. Então ele foi criado com um planejamento, os seus órgãos, suas proporções, a sua mente, tudo era perfeito. Então, na sequência, e nós conhecemos a história, Deus criou uma companheira para ele, porque ele deveria ser a imagem e semelhança de Deus, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles se relacionam. O homem e a mulher precisavam se relacionar. Então, nós fomos criados como seres sociais. Porém, nós sabemos que o pecado chegou, o homem se desviou e as relações humanas, que são grandes causadores, né, dos nossos problemas de saúde mental, eles se deturparam, se rasgaram, se romperam, não tem mais harmonia. Então, o ser humano passou a se relacionar por interesse, por necessidade, e não por uma realização ou por serviço, por amor ao próximo. Se nós, não sei quantos de vocês conhecem, né, o livro intitulado As Cinco Linguagens do Amor, uma dessas linguagens é o contato físico, né, a linguagem do abraço, do aperto de mãos, das carícias, do toque físico. E quando nós olhamos para Deus, Deus fez isso conosco. Ele nos tocou, ele nos formou, e um resultado dessa criação, com esse propósito, nós podemos ver de que pesquisas indicam que os abraços, o aperto de mãos, o contato físico, o afeto, né, através do contato físico, tem uma influência muito positiva na nossa saúde mental e física. Nós temos as hormonas, né, a oxitocina,
diminui o nosso estresse, nossa ansiedade, a gente tem uma carga equilibrada quando nós estamos abraçando as pessoas que amamos ou recebemos o abraço de alguém, de um amigo. Inclusive, as pesquisas indicam de que a incidência de ataques ao coração também diminui. Então, nós somos seres sociais que precisamos de contato físico e nós também devemos dar esse contato físico às outras pessoas, ok? Então, o texto bíblico, na sequência, Gênesis 1:7 disse, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, seres sociais, né? Nós. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Então, fez homem e mulher, né? Os criou. O, o livro de Deuteronômio também indica que nós, como Israel moderno, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Ele é soberano, Ele é o nosso Criador, Ele entende como nós fomos feitos, como nós deveríamos nos relacionar, que trocas afetivas, né, intelectuais, de pensamento, de empatia, de cumplicidade devem ocorrer nas relações humanas saudáveis. E mesmo depois da queda do pecado, ele ainda nos conhece de maneira que pode prover restauração para essas relações. Então, nós fomos criados como em harmonia com Deus. E nós deveríamos ser um com Ele, assim como Jesus era um com o Pai, nós deveríamos ser um com Deus. É, de maneira que quando Deus criou Adão e Eva, Adão deveria ser um com Eva, em propósito, em amor. O pecado chegou para dividir, rasgar essa unidade entre o próprio indivíduo, né, e o seu semelhante. Então, o pecado quebrou a unidade nossa para com Deus, a nossa própria individualidade, identidade, né? A nossa unidade com o nosso cônjuge e tudo que era para ser um no propósito foi dividido. De maneira que, se a gente usar como exemplo, né, a nossa individualidade, nós não somos sequer coerentes com aquilo que nós gostaríamos de ser. Às vezes nós falamos coisas que nós não praticamos. Então, nós deveríamos ser indivisíveis, né, o termo individualidade, porém nós nos dividimos, né, como Paulo diria. Nós fazemos o que nós queremos, né? Nossa natureza clama por coisas que nós não gostaríamos de fazer. Então, depois do pecado, nos tornamos vazios, incoerentes e, em muitos dos casos, nós não praticamos o que pregamos. E as mentiras de Satanás vieram justamente para dar uma infinidade de possibilidades para o inimigo nos destruir. Então, Satanás disse mentiras sobre Deus a Eva. É, Ele deturpou a palavra de Deus, a imagem de Deus foi distorcida, consequentemente, a imagem do próximo, a nossa própria imagem individual foi distorcida. Nós achamos que somos belos, bons demais, ou nos afundamos numa baixa autoestima, às vezes achando que nós não temos valor. Esses extremos, né, são mentiras que o inimigo deseja que nós acreditemos. E nós já vimos esse texto, né? E é bom que nós recapitulemos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, a nossa realidade é muito complicada. Por quê? Porque nós já temos essa tendência para o mal. Vem o inimigo com uma série de mentiras, ele nos derruba, nos joga para baixo, traz a figura do agressor e a nossa saúde mental, que deveria ter um equilíbrio, uma temperança, passa a fazer avaliações enganosas da realidade interna e externa em função da nossa natureza corrompida, um coração enganoso. Porém, nós já vimos, né, como Jesus nos salvou através das suas feridas e marcas. Em João 8,32 nós temos: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Havíamos dito de que a verdade não é um conceito, não é algo intelectual, é uma pessoa. E a salvação vem de Cristo, ok? Então, tudo começou com uma mentira. O pecado lá no céu, no coração de Lúcifer, quando Satanás disse para Eva: Não morrereis. Isso era uma mentira. Então, se
Nós já aprendemos que as mentiras podem nos levar a crenças equivocadas, né? Então, precisamos entender, existe uma base, um fundamento para todas as mentiras? Existe uma mentira que seja mais danosa e devastadora do que as outras? Qual é a mentira mais mentirosa? Ou qual é a mais perigosa, ou o fundamento de todas elas? Esse, essa é a pergunta que nós queremos trazer aqui para vocês. Existe algo que se assemelha entre todas as mentiras que a gente pode colocar na nossa mente, na nossa saúde mental? Quando alguém nos diz, você não vale nada, eu acredito nessa mentira, ou eu acredito no valor que Jesus me dá ao ele ter me criado e ao ele ter morrido por mim? Quando alguém faz uma calúnia comigo, eu acredito no que as outras pessoas estão dizendo sobre mim, ou eu acredito na minha integridade e confio em que Deus pode me ajudar? É, e assim, nós examinamos várias agressões verbais, etc., que podem gerar mentiras dentro de nós, ok? E se a gente fizer uma análise, né, das mentiras, como é que uma criança ou até mesmo um adulto reage a uma mentira? Como é que cobrimos uma mentira? Não é com outra mentira? É, Essa é a nossa natureza, né? Nós cobrimos uma mentira com outra, uma mentira chama outra, e outra, e outra. E até quando? Até em qual momento se quebra essa sequência de mentiras? Nessa perspectiva, e sempre por oposição, né? O que o inimigo criou, o que Deus fez, existe a verdade e existe uma única verdade. Ela é absoluta, ok? Não existem várias verdades. E aí nós estamos falando sempre de Deus, né? De Jesus. Não existem verdades parciais. Se alguém acredita que a verdade relativa, ele não entende sequer de lógica, né? Porque pela lógica essa afirmação não tem sentido. Porque se essa afirmação fosse verdadeira, não tudo seria relativo. Essa afirmação teria que ser verdadeira. Então, existe uma verdade, né? Então, se tudo é relativo, então essa própria afirmação é relativa. Quer dizer que essa afirmação é uma mentira. Ok? Então, existe de fato a verdade, e nós vemos no fundamento da palavra de Deus. Então, porém, a mentira, ela se diversifica a partir de uma essência, a partir de uma base. Vamos para o texto bíblico novamente. Mateus 17:20 diz o seguinte: E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se estamos falando numa reconciliação com Deus através da fé, precisamos entender que Jesus está dizendo aqui que apenas basta ter fé. Não está falando de quantidade, está falando de qualidade, ok? Então, tanto faz ter como um grão de mostarda ou como uma montanha, essa fé é suficiente para fazer milagres. Do mesmo modo, a mentira tem uma essência, e basta essa essência existir para ela se desdobrar nas outras mentiras, tá bom? E nós vamos identificar qual é essa essência para cuidar e estarmos atentos à nossa mente, à nossa saúde mental. Então, em cada mentira que podemos listar, vamos fazer alguns exercícios, né? Essa mesma essência dessa mentira se repete. A mentira mais mentirosa. Qual é essa? Antes disso, vamos lembrar, né? Qual é o conselho de Deus em Provérbios 23:7? Porque como imaginou no seu coração, assim ele come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está comigo. Ou seja, o que nós pensamos de nós mesmos, aqui coração é mente, né? Nós somos o que nós pensamos. E como nós dissemos, estudamos, nós somos o que cremos. E o que nós cremos leva e nos geram pensamentos. E assim nós criamos hábitos e comportamentos. Essa palavra coração aqui, no Antigo Testamento, aparece mais de 780 vezes. E apenas duas delas se referem ao órgão físico, né? Nas outras ocasiões se refere à mente ou atributos de uma pessoa, atributos da mente.
ok? Então, o coração representa o centro do ser, o centro de comando, tomada de decisão, a fonte dos pensamentos, a fonte de vida. Provérbios 4:23 ainda vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se nossa mente está doente, então todo o nosso corpo sente a doença. Se nossa mente é limpa, pura, equilibrada, nosso ser vai reagir conforme essa, esse estado de saúde da mente, ok? E quando falamos da nossa mente, o que ocupa os nossos pensamentos? Qual é o centro das atenções? Nós mesmos, aquele que nos agrediu, nos abusou, nos tratou mal, ou é Deus? Aquilo que está no centro é o que é mais importante. É, quando existe um local escuro, aonde se coloca a luz para poder eliminar o maior espaço possível no ambiente? No centro. Então, Deus pediu para habitar no centro, no meio do seu povo, como nós estudamos na nossa série do Santuário, com um propósito, para ele mostrar que ele era o mais importante na vida da comunidade dessas pessoas. Ok? Então, vamos repetir muito essa palavra daqui em diante. Ok? O centro. Testemunhos para a Igreja, página 236 do volume 6, diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Romanos 4:17. E nós vamos estabelecer aqui princípios que estamos usando a cada estudo para usufruirmos da aplicação desses princípios para a nossa saúde mental. Ok? Então, qual é um dos princípios? Nós não vivemos para nós mesmos e nem morremos para nós mesmos, ok? Essa é uma lei de Deus no céu e na terra. Ele é o grande centro. Quem é o centro? Deus. Dele procede toda vida. A ele pertencem todo serviço, homenagem e lealdade. Para todos os seres criados existe o grande princípio da vida. Quais são esses princípios? Dependência de Deus e cooperação com Ele. Vou repetir. Dependência de Deus, já que Ele é o centro, e cooperação com Ele. O relacionamento existente na pura família de Deus, no céu, deveria existir na divina família terrestre. Isso traria paz e felicidade. Quem é o centro? Nós precisamos ter uma conexão com esse centro que é o nosso Deus. Seja consciente ou inconscientemente, nós estamos conectados a alguma coisa, a um centro, ok? E dependendo do que for o centro na minha vida, eu terei paz, harmonia ou conflito e guerra. Preciso entender e criar uma dependência de Deus, ok? Quando nós analisarmos como surgiu a mentira, como surgiu o pai da mentira, nós vamos para o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. Então vamos analisar um pouco quem criou a mentira. Filho do homem, disse ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou. O que se elevou? Os seus pensamentos, a sua mente, de Lúcifer, quando ele ia se tornar Satanás, inimigo. E disseste, eu sou Deus. Quem passou a ser centro da sua existência? Ele mesmo. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ele almejou ser como Deus. O texto seguinte: pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Então ele começou a olhar apenas para si, se achou bonito, rico, inteligente e almejou ser como Deus. Quem passou a ser o centro da sua existência? Ele mesmo. Versículo 6: portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração, né, a tua mente,
como se fora o coração de Deus. Então, ele almejou ter a mente de Deus, colocou isso na sua mente. Versículo 17. Elevou-se o teu coração, né? Elevou-se a tua mente, os teus pensamentos, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, o centro deveria ter sido Deus e Satanás quis se tornar o centro. Deus, por criação, é o único que pode definir o que deve ser o nosso centro. Satanás rompeu esse princípio da dependência de Deus, quis ser o centro da sua própria existência e o que ele causou? Todos nós sabemos. Isaías 14 diz o seguinte: E tu dizias no teu coração, na tua mente, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A origem do mal se explica pela mudança de centro. Satanás ficou descentralizado. Deus, que deveria ser o centro de dependência dele, ele inverteu e passou a depender dos seus próprios pensamentos. Ele queria receber adoração, poder, controle e, inclusive, proteção e sustento para a sua própria existência. Satanás, então, propôs uma mentira. Qual a mentira? A mesma na essência que ele aceitou para si mesmo. Eu quero ser como Deus. Então, Satanás disse para Adão e Eva: vocês serão como Deus. Estamos construindo? Vocês estão percebendo qual vai ser a mentira mais mentirosa? Vamos para o texto de Gênesis 3:5, né? Aqui está o texto onde diz, né? Sereis como Deus. Essa foi a mentira que ele mesmo acreditou, que ele queria propagar para aqueles seres criados. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 566, ela diz o seguinte, isso aqui é muito importante. Sob a direção de Deus, devia Adão ocupar o lugar de cabeça da família terrestre para manter os princípios da família celestial. Isto haveria trazido paz e felicidade, mas Satanás estava decidido a opor-se à lei de que ninguém vive para si, de Romanos 14:7. Desejava viver para o próprio eu, buscava tornar-se o centro de influência. Fora isto que suscitar a rebelião no céu, e foi a aceitação por parte do homem do mesmo princípio o que trouxe o pecado à terra. Então, às vezes nós não entendemos como surgiram esses pensamentos maus, né? Mas a gente sabe que isso é o um, surgiu aqui a palavra, o mistério da iniquidade. Porém, a Bíblia nos dá uma clara noção, né, de que é, ao se deslocar do princípio, surgiu na essência o motivo da criação do mal, no coração, na mente de Satanás. Quando Adão pecou, o homem ficou separado do centro prescrito pelo céu. O demônio tornou-se o poder central no mundo, onde deveria estar o trono de Deus, colocou Satanás o seu trono. O mundo depunha sua homenagem, qual oferta voluntária aos pés do inimigo. E nós sabemos de que se Deus tem um princípio ou princípios, ele é o primeiro a cumpri-lo. E quando nós olhamos para a cruz, né, nós podemos ver de que Jesus não viveu para si. Deus não poupou seu filho, ele não guardou o seu filho amado para si. Jesus não morreu para si, morreu pelos outros. Em prova clara de que Romanos 4,17 se cumpre. Dessa maneira, qual é a mentira mais mentirosa? Quando Satanás propôs que o homem fosse o centro da sua própria existência. O homem aceitou a proposta do mal e passou a ser imitador de Satanás.
Você pode se afastar de Deus e encontrar amor, respeito, paz, harmonia e outras fontes em seu próprio ser ou em outras pessoas? Não. Será que você consegue se proteger, se prover, se sustentar, né, dentro de uma dependência que você cria de você mesmo? Também não. Você pode fazer o que você quiser. Essa é a proposta do inimigo. Faça o que você quiser. Se afaste de Deus, não cumpra a lei dele e você não vai morrer. A negação da existência da lei, né? Satanás aborrecia a lei de Deus. Então, desdobramentos dessa essência, né? Dessa mentira mais mentirosa, você, o centro, estão a não existência da lei, não existência do pecado. Você pode ser feliz fazendo o que você quiser. E dessa maneira surgiram os caluniadores, agressores, abusadores, e todos nós estamos sofrendo com essas relações humanas deterioradas e terríveis, como nós vemos nos nossos dias. Então, desde a queda, nós achamos que nós somos o centro. Sofremos com os conflitos que criamos, né, ao sermos o centro, e refletimos isso nas nossas relações humanas, com o cônjuge, com os filhos, os amigos, colegas, com a sociedade. O mundo está em guerra, por quê? Porque cada nação quer ter primacia, segurança, se sobrepor a outra. Por que temos conflitos entre pai e filho, entre irmãos, entre cônjuges? Porque um deseja que o outro mude, um deseja que o outro faça o que ele quer, um deseja primacia em relação ao outro. E se a gente analisa sempre, a gente olha a criação, né? A criação para entendermos depois o desvio com o pecado, para entendermos como Deus provê a solução. Quando nós olhamos na nossa relação de dependência de Deus, percebam, Ele criou tudo que nós precisávamos. Criou o alimento, né? Os frutos, as sementes, nos deu água, sol, ar puro, o descanso à noite e um descanso semanal, nos deu a ordem de trabalhar, exercício físico, nos proveu a oportunidade de nos relacionarmos com, né, o nosso cônjuge, com nossa família, e ele se deu para que nós pudéssemos confiar nele, os 8 remédios da natureza. Porém, o homem mudou, deturpou por causa da queda desses princípios. Os alimentos foram deturpados, foram descascados, foram industrializados, foram fritos, a água virou álcool, refrigerante, o sol foi reprimido. Nas grandes cidades temos sombras, concreto e mais sombra. O ar puro, nem se fala da poluição das cidades. O descanso, altas madrugadas para trabalhar, estudar, festas. Até o descanso semanal foi mudado, alterado, né? O exercício físico, ou passamos horas sedentariamente, ou trabalhando em demasia, ou apenas um trabalho mental e não equilibrando com o trabalho manual. Os nossos relacionamentos foram rasgados e nós quebramos a nossa confiança nele. Esses 8 remédios, Satanás deturpou e fez 8 venenos, né, para a nossa vida. Porém, existe um princípio da temperança, do equilíbrio, né? E um princípio muito básico que Deus nos traz é: elimine, não ingira, não consuma nada do que é mal e use com equilíbrio o que é bom, ok? Um exemplo: se existe o cigarro, Deus te diz: não use o que é mal. Não use, nem coloque na boca. E use com moderação o que é bom, água. Ou seja, você não precisa se encher com 5 litros de água e muito menos beber 100 ml de água por dia. Use o que é bom com moderação. Qual é a proposta do inimigo? Já ouviram essa propaganda? Beba com moderação. Ou seja, você pode beber uma bebida alcoólica desde que você entenda o que é moderado. Então o inimigo te diz: o que é mal, você pode usar pouquinho. Use, né? E o que é bom, ele já nem comenta, né? É como se falasse assim: o que é bom, nem toque, ok? Então vejam a diferença de como um equilíbrio, uma temperança poderia trazer saúde, né, mental, física para nós, ok? E se a gente olhar ainda para a criação de Deus, né? O que eu preciso para viver jamais me escraviza. Não sei se você já pensou nisso. Você já viu alguém viciado em alface?
Você já viu viciado em uma manga, uma cereja? Alguém que tem um síndrome, uma crise de abstinência porque não tomou água, porque não está comendo tomate, por exemplo? É lógico que não. O que Deus cria não cria vício, não gera vício, dependência. O que Deus faz ainda é gratuito, integral, né? Perfeito. Não existem convulsões, briga, lutas, porque alguém quer uma maçã, certo? Já de maneira oposta, o que eu não preciso para viver é aquilo que me escraviza. Por exemplo, o cigarro, a bebida alcoólica, as drogas, os estimulantes, a pornografia, o café, o celular, os filmes, a TV. E ainda, tudo isso tem que ser pago. Então, para qual situação ilógica, né, insana nós chegamos? O que Deus faz não cria dependência, e o que o homem faz cria dependência e crise de abstinência. Pessoas têm convulsões, brigam, roubam e matam para comprar droga. Então vejam até onde pode nos levar a ruptura da dependência de Deus. Qual é a solução dessa maneira para a mentira? A verdade. E nós veremos em oposição a verdade mais verdadeira na semana que vem. Tá bom? Então Deus tem uma solução, podemos ter esperança nele, e se podemos ter esperança nele, podemos esperar. E só podemos esperar a alguém que nós conhecemos, ok? Quando nós enfrentamos uma crise, um problema, alguém nos agrediu, feriu, machucou, é, é ali que nós vamos encontrar a resposta. Quem é o centro da nossa vida? Quem é? Dependemos das nossas próprias forças, nosso intelecto, nossas habilidades. Quando tudo isso desmorona, nós vemos de que nós éramos o centro. Quando eu fico matutando, sofrendo com o que a pessoa falou comigo, falou mal de mim, me agrediu, gritou, verbalizou coisas horríveis, e o centro pode ser aquele agressor, ou até mesmo coisas podem passar a ser o centro, o meu trabalho, um carro, uma casa, o meu dinheiro, o meu cargo, minha carreira. Então, o problema é quando eu tento buscar a solução na conta bancária, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus amigos, no médico, nas doenças, nos exames, nos medicamentos, e quando eu não encontro saída para nenhuma dessas, perdão, não encontro saída para os meus problemas usando cada uma dessas questões, então eu percebo que talvez uma delas era o centro da minha vida e não Deus. Quem é o centro da nossa vida? Ok? Então, se nós falarmos da nossa fonte de energia, a energia que temos para viver é de uma fonte externa ou interna? De onde vem essa fonte de energia? Fontes espirituais, nós sabemos como o amor, o perdão, a esperança, a fé. Fontes mentais, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo. E fontes físicas, o alimento, o ar, como nós já vimos, né? Então, percebam que todas as fontes são externas, não existe nada dentro de mim que possa trazer autossustentação, autocuidado, autoproteção, autopreservação. Tudo vem de fora. Então, nós fomos criados para dependermos do que vem de fora. Por isso, o princípio da dependência para com Deus, ele existe. Nós não podemos inverter esse princípio. Não posso depender de mim mesmo. Eu dependo de um provedor, de um sustentador que é o nosso Deus. Por isso que eu não posso ser o centro da minha existência, senão passo a quê? A adoecer mentalmente, emocionalmente. Deus é o único que pode ser o centro. E um dia, tudo que se afastou de Deus perecerá, porque não existe vida fora do centro. Nessa perspectiva, será que eu posso me ajudar? Será que existe a famosa autoajuda? Na perspectiva bíblica, não. Não existe. Não existe forma que o ser humano encontre solução para a sua saúde emocional nele mesmo. Se estamos mostrando que nós não devemos, não deveríamos ser o centro e até onde nos levaria isso, nós não podemos encontrar a tua ajuda. Então, não siga, não acredite em propostas da área de cuidado da saúde emocional, psicológica, que tenha como base a autoajuda. A autoajuda vai ser útil para quê?
para aprender uma língua, para ter um pouquinho mais de disciplina, para tem um contexto que existe, né, a aplicação daquilo, mas nunca para poder o quê? Resolver um problema que apenas o perdão, né, o amor de Deus poderia resolver, tá bom? Então, eu não consigo fazer nada por mim, tá bom? Mesmo com todos os recursos que eu tenho, assim pelo princípio bíblico, como Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Se eu não consigo fazer nada por mim, tudo que eu tenho, é, habilidades, recursos, dinheiro, carreira, tudo que eu tenho é meu, né? A minha esposa, meus filhos, tudo é meu. Às vezes, por acharmos que nós somos o centro, queremos usar todos esses recursos para prover felicidade para a nossa saúde emocional. E, na verdade, nós não temos tudo que nós achamos que temos, ok? Eu preciso achar que eu tenho algo para me ajudar que não está dentro das minhas habilidades, tá bom? Às vezes eu transfiro, às vezes eu não sou o centro. O centro pode ser a minha esposa, meus filhos, meu filho vai ser alguém melhor do que eu, então ele é o centro. E eu invisto nele, ou a minha felicidade depende do que a minha esposa vai fazer por mim. Ela passa a ser o centro. Mesma forma, quando eu não coloco a Deus no centro, eu passo a ter problemas de saúde em todos os aspectos. E o mais triste, né, pode chegar ao extremo, em que nem pessoas, nem nós mesmos, talvez coisas podem ser o centro. E o problema é um pouco maior, né? O consumo, as drogas, o dinheiro, o trabalho, os bens. O Salmos 8,6 diz o seguinte: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Para que servem as coisas? Para que estejam sob o nosso domínio, sob o nosso controle. Nós somos mordomos. As coisas não podem nos guiar, orientar a nossa vida, dar um sentido à nossa vida. E sim, nós devemos dominar essas coisas. Então, Deus colocou tudo com um propósito, né? As coisas são inferiores a nós. Nós não devemos fazer das coisas o centro. E hoje nós invertemos os valores, né? Casa, dinheiro, trabalho, precisamos trocar carro, precisamos ter uma casa melhor, porque meu colega tem, meu cunhado, enfim, e a gente sempre está correndo atrás do vento. Ao colocarmos coisas e pessoas no lugar de Deus, sofremos as terríveis consequências. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Se Jesus nos pede algo, é porque ele já fez isso. Ele nos dá exemplo porque ele praticou. O texto bíblico de João 5,30 diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E nós já havíamos lido em algumas ocasiões, né? Todos os dias do seu ministério, da sua existência aqui na Terra, Jesus dependeu do Pai. Nada do que ele visualizava como uma sabedoria, como, inclusive lendo os pensamentos das outras pessoas, a mente, né? Ele usou seu poder, a sua onisciência, seu poder. O tempo todo ele demonstrava esse poder divino porque ele dependia do seu pai. E a cada dia, como Ellen White disse, né, ele recebia de Deus o que deveria fazer, o que deveria falar e o que deveria reagir, como deveria reagir. No dia seguinte ele não sabia. Ele dependia do seu pai para poder guiá-lo também. Então, Jesus praticou o princípio da dependência com o Pai, em oração, em relacionamento, em comunhão. Então, ele nos concede essa promessa maravilhosa de crermos nele e que nós podemos também ter os mesmos resultados, porque nós não precisamos lutar com as nossas próprias forças. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Imaginem isso, né? Isso é promessa pura, é tão longe da nossa realidade, mas se ele nos promete, ele nos dá o poder para cumprir. 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: porque Deus
não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Moderação, no original, significa, ou poderia ser traduzido como mente sã, ok? Na versão original em inglês, King James. E uma mente sã é uma mente que tem domínio próprio, que tem equilíbrio, que tem temperança. Então, na definição bíblica, é aquela mente que controla os seus pensamentos, que ele não se deixa levar pelos seus instintos, né? Que leva todo o pensamento cativo para Deus. Lembra desse estudo que nós fizemos, né? Que não está escravizada por pessoas, vícios, coisas, que é liberta o tempo todo das mentiras devido a um relacionamento de dependência com Deus. Uma mente sã resulta de um ser com domínio próprio, e que depende da vontade de Deus e da confiança nele. E isso nos diferencia de um animal que reage por instinto, não controla seus instintos. Nós temos o privilégio de termos uma mente e nós podemos escolher dominar nossos instintos. Dessa maneira, como eu estava dizendo, né, uma mente sã, ela só pode existir se existe uma dependência de Deus. Ele nos concede sabedoria, nos concede o que nós precisamos e nós, embora em dificuldades, em situações difíceis, nossa mente está o quê? Tem o controle da situação através do poder e da graça de Deus, né? Jesus aqui no centro, né? Eu dei destaque para nosso a logo da nossa série, né? Ele vai fazer o equilíbrio entre o que provém de Deus, né? Ao lado esquerdo, uma mente pura, santa. Ele vai transformando a nossa mente. E o que está ao lado direito, que é a nosso sofrimento, nossas dores, nossa história, nossas lutas, enquanto aqui na Terra, de maneira que lá no céu, né, nós seremos transformados e tanto, né, a nossa mente e nosso corpo estará completamente em harmonia. 1 Coríntios 13:5 diz o seguinte: não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Esse capítulo de Provérbios é a descrição, o capítulo do amor, né? Jesus é a maior demonstração de amor. E uma característica, um princípio, é que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, uma mente doente é uma mente que busca prazer para seus próprios interesses. Uma mente egoísta, uma mente de uma pessoa que busca ou está escravizada pelos seus próprios pensamentos, seus próprios vícios, quando rompeu a dependência com Deus. O plano de Deus é que nós fôssemos feitos para amar ao próximo, não apenas para receber amor. Por isso, na lei de Deus, a gente vê 4 mandamentos que nos direcionam para o centro do mandamento primeiro até o quarto, até o sábado. E os outros 6 mandamentos nos direcionam para o amor ao próximo. Existe algum mandamento que seja direcionado para nós mesmos? Não existe. Nunca haverá. Porque nós não somos o centro. Primeiro Deus e depois aprendemos a amar o próximo. Então, o plano de Deus, no plano da salvação, que é apresentado no santuário, né, é reescrever a sua lei, maior expressão de amor e de seu caráter, no nosso coração. Vamos analisar aqui rapidamente o caso dos discípulos, um estudo de caso, tá bom? É, eles conviveram com Jesus face a face, caminharam, almoçaram, comeram, viram os milagres. Eles começaram a ver que e entenderam que Jesus era filho de Deus, o Messias enviado. Ele morreu, eles ficaram desapontados, ele ressuscitou e ainda eles não tinham entendido. Eles primeiro achavam que Jesus ia libertá-los do jugo romano. Mesmo depois da morte de Jesus, eles não entenderam, estavam ainda frustrados. Porém, o texto bíblico nos mostra de que Jesus passou 40 dias com eles, explicando todos os princípios bíblicos. E assim como foi no caminho de Emaús, né? Explicou de o que tudo das profecias do Antigo Testamento falavam a respeito dele, né? E nesses 40 dias, Jesus deu aulas e aulas de teologia, falando que Isaías, Jeremias e todos os profetas indicavam profecias a respeito da missão dele. É interessante que, mesmo depois desse período de tempo, Atos 1,6 diz o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, está falando dos discípulos, perguntaram-lhe, dizendo:
Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles não tinham entendido ainda. Eles achavam que Jesus era libertador, que Jesus tinha poder para destruir Roma. Eles estavam colocando a Israel, a sua nação, como centro, ou o desejo de justiça própria como o centro. Eles não tinham colocado Jesus como centro. Não entendiam que Jesus tinha vindo para sofrer, sofrer, receber as marcas, para ser servo sofredor, para morrer, para ser submisso. Eles não tinham entendido isso. Porém, e mesmo depois desse tempo de convívio, né? E nesse momento, Jesus pede para que eles orem, para que eles peçam ajuda a Deus, porque ele já estava vendo de que eles não tinham entendido ainda. E nesse momento, ele dá a promessa do Consolador, e ele dá o conselho para que eles se submetam à vontade de Deus. Nessa perspectiva, a mudança ocorre no coração deles no Pentecostes, quando eles tiraram o centro das suas atenções, das suas riquezas, dos seus planos, e eles dividiram o pão, tudo que tinham eles compartilharam com os demais, eles começaram a quê? A servir, praticar aquele segundo princípio de servir, viver para os outros. Então, o Espírito Santo foi derramado e eles tiveram o quê? A visão clara de qual de fato era a missão de Jesus. Não era acabar com o poder romano, não era fazer justiça, não era nada disso. Ele queria simplesmente o quê? Amar, servir, curar, ensinar, ajudar os outros. E dessa maneira eles saíram com poder para quê? Para acabar com o jugo romano, para acabar, criar milícias para destruir o poder romano? Não, eles saíram imitando Jesus, ensinando, pregando, fazendo milagres, servindo e ajudando os outros. E como nós estamos hoje? O que nós esperamos de Jesus? Queremos que ele faça justiça para as injustiças que nós recebemos, para as agressões, maltratos que nós recebemos? Ou queremos que ele nos transforme para que nós possamos ajudar os outros? Pelo tempo não deve dar, mas me lembrem, por favor, depois da gravação do estudo, para contar um testemunho de uma pessoa que me ensinou muito a respeito do serviço. Tá bom? Vamos para o nosso texto adiante. Atos dos Apóstolos. Ellen White vai comentar esse episódio que eu estou parafraseando aqui. Sob a influência desta celestial iluminação, as passagens da Escritura que Cristo tinha explanado aos discípulos apresentavam-se perante eles com o brilho da verdade perfeita. O véu que os impedia de ver o fim do que fora abolido estava agora removido, e eles compreendiam com perfeita clareza o objetivo da missão de Cristo e a natureza do seu reino. Puderam falar com poder a respeito do Salvador, e ao desdobrarem perante seus ouvintes o plano da salvação, muitos ficaram convictos e vencidos. O Salvador reuniu os discípulos em torno de si e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos de todos, e servo de todos. Marcos 9:35. Havia nestas palavras uma solenidade e impressividade que os discípulos estavam longe de compreender. O que Cristo discernia não podiam ver, não compreendiam a natureza do seu reino. E esta ignorância era a causa aparente de sua contenda. Luta de poder, quem se sentiria direita. A causa real, porém, jazia mais fundo. Explicando a natureza de seu reino, Cristo acalmaria temporariamente a questão. Isto é, no entanto, não teria tocado na causa fundamental. A causa fundamental é que eles tinham outro centro e não era Cristo. Nós somos como os discípulos. Nós temos conhecimentos do santuário, das profecias de Daniel, de Apocalipse, porém nós ainda não servimos ao próximo como deveríamos, como nosso mestre serviu. Quem é o centro? Será que estamos presos às nossas dores, nosso sofrimento, quando nós poderíamos já sermos agentes de bênção, de ajuda para os outros, de serviço?
a decisão por uma mudança de centro, né, foi a bênção para eles. E o Espírito Santo veio colocar o colírio para eles olharem muito além do que nós estávamos conseguindo ver. E nós temos esperança, mesmo na condição laodiceana, né? Nós temos esperança de que o Espírito Santo será derramado em breve sobre os filhos de Deus, para que nós, de fato, abramos nossos olhos como o colírio que precisamos, né? Colocar na condição de cegos que somos, para então fazer o que, de fato, vai fazer com que o Evangelho seja pregado ao mundo, né? Então, como eles, sabemos em que consiste a lei, ou a base do governo de Deus. Não é egoísta, não é acumular riquezas, não é acumular bens. Achamos que a verdade é um conhecimento, quando na verdade a verdade é uma pessoa. Achamos que conhecemos a mentira, porém continuamos acreditando numa mentira. Nós somos o centro, ou colocamos algo como centro. Então, qual é a causa da nossa falta de compreensão da lei ou base do governo de Deus, ou da missão que Deus tem? Mesmo depois de haverem recebido o mais pleno conhecimento, ter-se-ia renovado a dificuldade a qualquer questão de precedência. Assim sobreviveria ruína à Igreja de Cristo depois da sua partida. Imagine, se Jesus fosse embora, deixando eles nessa condição, nada teria acontecido. A luta pelo mais alto lugar, que era a operação do mesmo Espírito que dera a origem à grande controvérsia nos mundos de cima e trouxera Cristo do céu para morrer. Esse era o problema de fundo. Quem era melhor? Quem deveria ser o líder da igreja? Quem era mais habilidoso? Quem era a mais importante, o mais eloquente? Não bastava aos discípulos de Jesus o serem instruídos quanto à natureza do seu reino. O que necessitavam era uma mudança de coração, uma mudança de mente, que os pusesse em harmonia com seus princípios. O que nós precisamos? Uma mudança de mente. Então, o problema está em nós, né? O nosso orgulho, nossa autossuficiência, nosso egoísmo. Eu posso, eu consigo, eu estou sofrendo, eu sou assim, esse é o meu jeito, eu sou o centro. Não adianta termos conhecimento, precisamos de um coração novo. A mentira mais mentirosa qual é? Eu sou o centro. Fulano é o centro. Aquela coisa é o centro. Deus criou Adão e Eva para que Deus fosse o centro deles. Eva deveria ter o centro em Deus, né? Deus criou Adão e Eva para preencher a necessidade de amor de Adão. Eva foi criada para amar a Adão. Adão foi criado para amar a Eva. Adão não foi criado para receber amor de Eva. Embora assim ocorresse se Eva cumprisse o fundamento, o princípio do serviço. Ambos seriam amados se os dois cumprissem o princípio, né, o fundamento. Dessa maneira, biblicamente falando, não existe aquela meia laranja. Né? Não existe um que complementa o outro. Biblicamente falando, um mais um é um, cada um com a sua felicidade, é, se unem para ser uma única pessoa, em amor, em propósito. Então, Deus tinha um propósito de que Ele estando no centro, eles seriam amados e estariam em harmonia entre si e para com Deus. Então, o ser humano foi criado para amar. E amar, em primeiro lugar, a Deus, buscar na verdadeira fonte, e então amar incondicionalmente o próximo, não buscando os seus interesses. E imagine essa cena, né? Quando Adão foi criado por Deus, ele foi moldado, então Jesus, né? Deus soprou o hálito de vida. Quando ele abriu os olhos, ele viu quem? Ele se viu num espelho, ele viu que ele era o centro, ele viu que era mais bonito, etc. Ele viu o seu Criador. E quando Adão foi colocado para dormir e Deus retirou uma costela e formou a Eva, quando Eva abriu os olhos, viu a quem em primeiro lugar? A Adão? Adão deveria ser o centro da vida dela? Não. Ela viu uma árvore, viu algum animal? Não, nada deveria ser o centro. Ela viu também o seu Criador. Então, quando nós olhamos para a criação,
ambos, a primeira coisa que eles viram foi, o primeiro ser que eles viram era aquele que deveria ser o centro da sua existência. Então, a mentira mais mentirosa é: eu sou o centro. Qualquer coisa pode ser o centro. Então, e algo muito interessante que ocorre no caso da nossa saúde mental é que quando nós enfrentamos as consequências dessa mentira, a essência dessa mentira, sabem qual é? Eu não sou o centro. Por exemplo, quando eu digo que eu enfrento uma solidão, estou triste, o que está ocorrendo? Eu não sou o centro. O meu centro não está feliz. Quando alguém diz, ninguém me ama, quem é o centro? Eu. Ninguém está me amando. Quando eu digo, eu não posso ser perdoado porque eu fiz algo ruim, quem é o centro? Eu. Quando eu digo, fulano me abandonou, fulano me traiu, quem é o centro? Talvez seja o fulano, né? Eu perdi meu emprego, né? Quem é o centro? As minhas habilidades, talvez eu me achava indispensável. Ciclano me ofendeu, é porque ele não quer mais ser meu centro. Perdi algo, é porque eu estava achando que eu tinha algo e de repente sumiu, né? Um bem, um carro, não sei, uma tragédia. Então, tudo que vai ao encontro de eu não me sentir no centro é, é consequência da essência dessa mentira. Então, a essência de toda mentira, qual é? Eu não sou o centro. Eu estou sofrendo, eu não sou o centro. Deveria ser feliz, deveria estar melhor. Então, se a gente fosse analisar, por exemplo, um caso extremo, né? Uma situação tão complicada onde a pessoa quer cometer o suicídio, quer acabar com a sua vida. Então, ele diz assim, né? Não vale a pena mais viver. Aí ele se pergunta assim, por que não vale mais a pena viver? Porque perdi tudo, ninguém me ama, mas por que não vale a pena viver, né? Porque não tenho mais chance, não tenho esperança, não tenho jeito, não posso ser feliz, não tem cura para mim. Qualquer resposta dessa pode ocorrer. Porque não me perdoam, porque não valho nada, porque eu sou um lixo, porque não presto, porque não posso pagar as minhas dívidas, sou incompetente, qualquer resposta desse tipo. E quando examinamos esses casos, e nesse caso, é, quando acreditamos em mentiras, podemos ver que existem três mentiras básicas que são desdobramento da essência e da mentira mais mentirosa, que se resumem a três situações. Ou eu me sinto rejeitado, ou eu me sinto sozinho, ou eu me sinto não desejado. Satanás coloca e capricha esses pensamentos na nossa mente. O ser humano foi criado para ser amado por Deus. Fomos criados para viver em sociedade e nos relacionarmos com outros. Então, a base ou a última das mentiras surge então como consequência. Eu não tenho valor. Se eu acredito que eu sou rejeitado, que eu estou sozinho, que eu não sou desejado, então eu não tenho valor. Ninguém dá o valor que eu acho que eu deveria ter. Onde está o valor? Ok? E de onde nós encontramos a resposta? Onde está o nosso valor? Ok? É, o valor é definido pelo preço, pelo sacrifício que pode ser dado para comprar algo, ou para, no caso da cruz de Cristo, né? O nosso valor é definido pelo preço pago pela vida de Cristo, pelo seu sangue derramado por nós. Então, quando eu digo eu não tenho valor, é como se eu estivesse dizendo, ninguém pode se sacrificar por mim. Ninguém quer dedicar tempo para mim, para me dar atenção, para me amparar, para me cuidar, para me sustentar. Ok? Então, um dos primeiros princípios é o princípio do sacrifício. O valor é definido em função do sacrifício que é dado para pagar o valor. O valor é definido, né, pelo sacrifício que se está disposto a pagar. E essa é a base para a gente retomar essas três mentiras ou situações nas quais a essência da mentira nos leva. Qual é o segundo princípio? O segundo princípio é o princípio da abnegação. Não é viver para si e viver para os outros, depender de Deus. Jesus dependeu do Pai, ok? Então, eu não vivo para mim
Eu não sou o centro, não faço o que eu quero, faço a vontade de Deus. Jesus fazia a vontade do Pai, eu preciso entender a vontade dele para fazer o que ele quer. Abnegação, submissão. E qual é o princípio que cobre os dois? Ou que aglutina o sacrifício e a abnegação? O amor, né? Porque o amor envolve sacrifício e abnegação. Jesus nos demonstrou isso na cruz do Calvário. Porque Jesus não buscou seus próprios interesses. Então, qual é a consequência de acreditarmos na mentira mais mentiroso? Nós teremos os nossos relacionamentos quebrados, nossa individualidade rasgada e nosso relacionamento com Deus distorcido, ok? A única solução para nós, para essa mentira das mentiras, né, é o amor. A cruz de Cristo é a solução para nossos problemas. E o amor tem duas características. Nós vamos examinar rapidamente no final do nosso estudo. Estar com. Você precisa amar alguém quando você está com ela, com uma pessoa. E fazer com, ou seja, fazer coisas por alguém. Jesus veio para estar conosco e ele veio fazer coisas por nós, ok? É, quando nós queremos ajudar alguém, estamos com ela e estamos fazendo coisas por ela ou estamos apenas só falando, ok? Quando foi revelada a Maria, né? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará. Ele, o que que ele fez? Ele trabalhou, entregou sua vida, fez coisas conosco. E o seu povo, ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que que ele cumpriu também? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á a um pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele esteve disposto a estar conosco. Ele veio passar aqui um tempo nessa terra para sentir as nossas dores. Então a solução do amor se reflete em quê? Estar com e fazer com. Dessa maneira, quando nós olhamos para o sangue de Cristo, né, eu posso dizer, não estou mais sozinho, porque Jesus veio para me reconciliar com Deus, com os meus irmãos, com os anjos, com a natureza. Não estou mais sozinho, eu estou reconciliado com toda a criação. Não posso dizer mais que eu sou rejeitado, por quê? Porque se ele me aceita, eu sou aceito tal como eu sou, eu me aceito como eu sou. E eu passo a me sentir desejado por ele, né? Ele vê naquilo que eu posso me tornar, ele me criou, me salvou, ele me ama e ele quer estar perto de mim pela eternidade. Se isso não é desejo, né? Então, percebam que essas três mentiras são revertidas em três verdades. Não estou sozinho, sou aceito por ele e ele me deseja estar perto dele. Então, não interessa qual é a mentira que você acredita, ou eu acredito, se Jesus está na nossa vida e pela fé nós podemos abraçar esse presente através da graça, nós seremos libertos de todas as mentiras. E às vezes nós enfrentamos realidades, né? Por que que as pessoas não mudam? O agressor continua me agredindo, não faz justiça, a minha esposa continua do mesmo jeito, os meus filhos, os amigos, por que que eles não mudam? Porque talvez nós também não estejamos mudando. O que que é mais fácil? Estar com, fazer com ou permanecer na nossa zona de conforto? Às vezes nós, pelo egoísmo, porque nós somos o centro, nós preferimos não fazer nada. Preferimos estar na nossa zona de conforto, não fazer algo por alguém, não estar passando tempo com alguém e nos fechando para o princípio do serviço, nós continuamos presos, escravos, sofrendo as nossas dores, nossa saúde mental e emocional distorcida. Nós já deveríamos, depois da prática do perdão, de levar todo o pensamento cativo a Deus, ser o quê? Agentes de transformação, sermos eh, instrumentos nas mãos de Deus para ajudar os outros. Qual é a solução, então? Colocar a Deus, a Jesus como centro. É, Jesus sentiu nossas dores para ele nos atrair para si. Por isso que ele é o centro. Jesus deve ser o nosso mediador, né? Nosso intercessor. Ele é o centro. Ele é o nosso advogado. Quando eu tenho
o agressor, entre o agressor e eu, quem deveria estar no centro? Quem deveria ser o mediador? Quem deveria ser o blindador? Quem deveria ser o intercessor? Jesus. Ellen White diz o seguinte: a presença do Pai circundou a Cristo e nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto e ele existe para nós. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que circunda com sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Cristo. Não precisa resistir ao mal, porque Cristo é a sua defesa. Quem vai nos libertar, blindar de qualquer problema, mesmo que tenhamos sido atingidos? Jesus. Nada lhe pode tocar a não ser pela permissão do nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. As nossas relações depois do pecado se quebraram. E antigamente, Adão e Eva, antes da queda, eles tinham relações diretas. Hoje, nós precisamos ter relações indiretas, de maneira que entre eu e minha esposa, Cristo deveria estar. Entre eu e o meu agressor, Cristo deveria estar ali para me blindar, para me proteger, me trazer cura, né? Depois do pecado, precisamos de Cristo para ser o intermediário entre nós e e o nosso próximo. E se nós acreditarmos e temos a certeza de que Jesus deveria estar entre nós e nosso semelhante, como nós trataríamos o nosso semelhante sabendo que Cristo está no meio? Entre eu e a minha esposa, né? Primeiro já comecei falando errado. Entre a minha esposa e eu, né? Sabendo que Cristo está no meio, como que eu trataria minha esposa? Com amabilidade, com doçura, com carinho, com respeito. E se eu visse a Cristo entre eu e os meus filhos, meus colegas, meus amigos, como trataria essas pessoas? Não seria diferente? Se alguém me agride, se alguém me. Voltando para essa figura, né? E a gente está exposto novamente no futuro, talvez, a sofrer uma agressão verbal, física, emocional, psicológica, né? Tendo a Cristo como mediador, como protetor, como intermediário, eu estaria o quê? Blindado e vivendo o perdão, né? Perdoando o tempo todo, né? Aquele que já perdoou a minha dívida impagável, eu não seria tão afetado com a pequena dívida do outro causando em mim. E se mesmo assim alguma coisa respingaria até nós, né? Através da dor e sofrimento, tudo seria o quê? Para que, sofrendo como Jesus sofreu, nós tivéssemos o propósito maior de sermos mais parecidos a Ele, refletirmos o caráter dele na nossa vida. Isso é maravilhoso, porque nós podemos dizer, né? E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Qual é o motivo da nossa dor, do nosso sofrimento? Será que nós temos sofrido porque nós somos o centro, nós somos as vítimas, nós estamos deixando que o outro, o agressor, seja o centro? O nosso problema é que nós estamos descentralizados de Deus. E Jesus nos chama para que nos proteja, nos ampare, nos dê seu colo, sua cura, suas feridas nos curam e nós podemos transferir as nossas cargas para Ele, porque esse fardo para Ele é leve. Que Deus permita que nós coloquemos a Deus como centro para que Ele nos liberte de qualquer mentira, dor e sofrimento. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo tempo, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Obrigado pelas Tuas verdades que comovem nosso coração, porque Cristo fez tudo por nós para nos salvar e nos dar exemplo. Perdoa-nos, Senhor, se somos egoístas, se até agora nós colocamos nós mesmos ou outra pessoa ou coisas como o centro da nossa existência. Temos sofrido por causa disso, porém nós sabemos e temos a esperança de que Cristo pode transformar nosso ser. Em lugar de agentes de sofrimento, de luta, nós gostaríamos de sermos transformados para sermos agentes de bênção,
de cura, de levar o Evangelho para outras pessoas. Te agradecemos por tudo isso, te louvamos pelo milagre do perdão e confiamos em que o Senhor vai completar a sua obra em cada um de nós. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.